Bom dia, senador. Bom dia, tô ouvindo. Sala. Fala mais alguma coisa aí, Flávio. É o áudio que tá com alguma. Eu quero ver a pergunta do Thales, como foi. Com problema no repasse do áudio. Foi aí, turma, só mesmo. Já tá no sorrisinho, provavelmente uma pergunta bem mais. Fala alguma coisa agora, 1, senador. 2, 3, testando. Oi, alô? Esse manhoso? Tá bom agora. Me ouvem bem agora? Agora ouvimos. Bom dia, senador. Eu falo aqui não em nome do G4, em meu nome, mas em nome de 100 mil empresas que são membros do G4 e que empregam 16 milhões de pessoas. Durante o meu discurso de abertura, eu diria que isso aqui é uma entrevista de emprego, né, para o novo CEO do Brasil. Então, estamos sendo duros, como temos que ser, para o homem que pretende assumir uma operação tão relevante como o Brasil. Então, não leve pelo pessoal, a pergunta é de fato dura, mas com a dureza que o cargo exige. Senador, sejamos francos, o senhor não está nessa disputa pelo seu currículo. Está porque carrega um sobrenome cujo dono está inelegível. O mercado precisa saber o que está comprando. Se eleito, quem despacha no palácio? Não põe no mais rápido não, Elo. Deixa no 25, tava melhor. Cara, e tem uma coisa, assim, obviamente a pergunta foi feita pelo ChatGPT. E ele lê de uma forma tão imbecil, uma pergunta que já é imbecil. Aí a construção da pergunta é feita de forma imbecil. E ele lê igual um... Calma. Tá tudo bem. Continue, Orlando. Calma, Orlando. Calma. Não censurem, Orlando. Eu sei que é me censurar. Ele quer falar a verdade, é um homem que trabalha com a verdade. Natuzaneri, posso concluir? Mas é que realmente me impressiona o fato do Thales e que país amaldiçoado é o nosso, né? Quer dizer, o cara ganha dinheiro e a partir daí ele acha que pode... Que esse cara, porque ganhou dinheiro... Ele tá entrevistando o próximo entrevistador. É isso! Como se estivesse contratando o cara. Então eu de perguntar, assim, com exceção do dinheiro, o que esse rapaz tem para poder fazer uma entrevista de emprego? Né? O dinheiro dele compra essa vaga ali para ele fazer essa pergunta, sendo que é um ignorante. Eu já fiz um react do Thales Gomes em live uma vez, que esse animal oligofrênico confundia Platão e Aristóteles. Segundo ele, em A República de Aristóteles... São os gregos. Sabe, porque pra ele, como ele provavelmente... Homero, Platão. É tudo... O Platão que escreveu a Odisseia. É muito bom, tem 700 anos de diferença. Então, assim, é o tipo de coisa que quando você pra ver... É esse rapaz que agora está fazendo uma entrevista de emprego que vai contratar o próximo presidente, né? Ele é o nosso RH. O RH do Brasil é o Thales Gomes. Ele foi selecionado para ser... obrigado, Thales. Você que vai entrevistar, vai entreviste, contrate o próximo presidente. É uma prepotência. É difícil. Pode continuar, por favor, e peço desculpas. O senhor ou seu pai? E sob previsibilidade, que é o que essa plateia precifica. O governo da sua família terminou furando o teto de gastos por PEC em ano eleitoral, e o senhor mesmo nunca se descolou publicamente de uma só decisão do seu pai. Cite agora, na frente de todos esses empresários aqui nessa plateia e online conosco, uma divergência concreta de agenda econômica entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Se não existir nenhuma, por que o seu nome está na urna? Bom dia, Thales. Bom dia a todos que nos assistem aí. Grande honra me dirigir a todos vocês e também quem está nos acompanhando aqui pelo meio virtual. Não vão, sem comentário sobre a pergunta? Não, vou começar. Eu acabei de fazer um comentário extenso. Não, primeiro, assim, se a gente lê nas entrelinhas a pergunta, a primeira parte da pergunta é para ele declarar de forma altissonante que o Jair Bolsonaro está inelegível e vincular o Flávio ao Jair. Da maneira como ele pergunta, fica parecendo que isso é um problema, porque ele constrói desse jeito. Mas ele quer ali lançar essa. Seu pai que está inelegível, quase que ele disse, justamente, eu pensei a mesma coisa. Entendeu? Ele deixou ali a questão. Aí depois ele fez uma pergunta pro cara que, bom, o que o Flávio tem? Ele só tem realmente uma coisa, que é o sobrenome dele. Sim. Ele, obviamente, pegou uma bola que subiu pra ele cortar. Que aí ele vai falar do Jair, do esforço do Jair, da herança do Jair. E aí no final, se ele quiser dar, sei lá, uma pequena divergência lateral, ele vai dizer, não, foi muita coisa boa no governo, mas tem isso aqui, eu acho que esse caminho poderia ter sido diferente. E aí tá tudo certo, Ou seja, pergunta, ó, mamãe. Baba, e tentando fazer parecer com que ele tá sendo muito duro. Isso, é bem picareta a construção. Chega a ser admirável. Chega a ser admirável. A construção foi esperta aí. Foi. Vai. Ô Luiz. Bom, por favor. Vai.
É uma entrevista de emprego, concordo, e mais do que isso, eu sou alguém que estou mais do que preparado para assumir o comando desse país, alguém que tem a consciência e a sabedoria de como lidar com o Congresso Nacional e alguém que compreende como funciona o jogo do poder em Brasília. Ela é completamente diferente da iniciativa privada, mas eu entendo que, como fizemos já no governo do presidente Bolsonaro, muitos dos princípios da iniciativa privada nós vamos trazer para a administração pública. Não tenho nenhuma dúvida que eu vou montar o melhor time de ministros que esse país já viu. Então, Thales, eu sou Flávio Bolsonaro, eu sou advogado, eu sou empresário, estou há 24 anos na vida pública, são 4... Alguém consegue me dizer? Qual Empresário de grande quem causa? mesmo? Não, e advogado de quem? Ah, mas ele é empresário de um grande banqueiro. Do Banco Master. Ele é um empresário Ele é de um advogado grande do Banco banqueiro. Master. Ele é advogado do não é do Master. Não é do Master, era não, é do... Era do sócio do Daniel Vorcaro, né? Ele era advogado. Agora, eu nunca entrei num processo que estava lá como defensor o Flávio Bolsonaro. Nunca vi. Sim. Mas o escritório dele tem enormes contratos. É que são todos de consultoria. Ele é um tudo grande consultoria. consultor. Puta, consultoria é maravilhoso. Porque você não precisa mostrar nada ali. Claro. Eu prestei uma consultoria. Né? Não tô dizendo que... Bom, enfim. É incrível. E empresário da Copenhagen, né? Copenhagen. Que teve faturamento recorde em dinheiro vivo. Coincidentemente, nos dias em que os assessores deles recebiam o salário, no mesmo dia que os assessores recebiam o salário, era faturamento recorde Bom. em dinheiro vivo. Em defesa... Tinha esse detalhe? Tinha, Não me lembrava mais. Em defesa... Era no mesmo dia. No mesmo dia, na mesma semana, assim. Era naquele período ali. Em defesa do senador Flávio Bolsonaro, do tamanho que estou, se eu ganhasse o salário Você da gastaria tudo na UERJ, Copenhagen, né? também iria na Copenhagen lá gastar com o meu chefe. Tomaria aquele cappuccino. Aquele cappuccino achocolatado. Puta que pariu. Assim, demais. desculpa. Não posso também ser injusto aqui. Né? pode soltar. Dá um Imagina o play. tamanho daquele assessor, né? Eu chegava, meu, cara, de tanto comer chocolate, né? Era tudo em panetone, pra ser mais específico. Peraí, por que você trouxe pra eles dois? Oi? Porque ele só tem 2 braços. Pode segui-lo. 4 mandatos como deputado no Rio de Janeiro, 8 anos como senador da República, sendo 4 deles participando direto ou indiretamente das tomadas de decisão durante o governo do presidente Bolsonaro, num período em que nós que estamos vivos foi o mais difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então eu estou com um excepcional time ao meu lado, Thales, e algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, né? Não apenas no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato, diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu, né, que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso. Fala a verdade. Sou um Bolsonaro vacinado. Primeiro que, assim, eu acho um desrespeito com o Jair Bolsonaro, o filho dele, fazer isso, tá? É a maneira tosca que eles falam também, né? Mas isso ele consegue se comunicar bem pro público dele. O quão broxante isso é pro público dele? Mas tem um monte de velho que vai pensar: esse menino é mais esperto. O Jair era muito corajoso, era muito arrojado, Ok, mas ele é mais estratégico. Aí os velhos já estão achando que ele é um estrategista. Ok. Acredito. Que ele leu a arte da guerra. Ele leu a arte da guerra. Os caras já estão achando isso. Aí eu sou um Bolsonaro vacinado. Tá. Sou, sei lá, um gato escaldado. Pô, agora quer ver uma coisa que ele poderia falar que ia pegar bem pra caralho com a base dele? Sou o Bolsonaro cloroquinado. Ia pegar bem pra caralho com a base. Ia pegar bem pra caralho. Mas não tem esse efeito do que o Ricardo falou. Ele falar, eu sou um Bolsonaro cloroquinado, é dobrar a parte agressiva. não. Cara, que é basicamente assim, eu acho que ele falar essa merda, ele falar isso aí que ele falou, do vacinado, assim, talvez pegue com um nível de que acaba com a base dele, talvez os mais velhos da base dele, que já estão com ele, Mas os jovens, e principalmente os jovens, cara, porque vamos falar a verdade, a despeito de nós termos sido... não. Pandeminhos, os jovens que perderam a vida no sentido de perderem 2, 3 anos da sua vida, perderam o ensino médio por conta da pandemia, até hoje eles não perdoaram, cara. Até hoje aquilo ali não desce. Mas você acha que eles atribuem aquilo ao Jair Bolsonaro? Não. Atribuem a pandemia. E por isso que eu digo que essa coisa de falar sobre sou o cara vacinado e tal, só mostra assim, pô, você é um cara broxão do caralho. Ok, entendi. Você tá entendendo? Entendi. Não, e assim, se a campanha dele tivesse mais energizada, se a base dele tivesse aquecida, aí eu entenderia isso. Só que já tá tão broxado que você vai jogar mais uma dose de broxada? É tudo uma broxa gigantesca, assim. É uma broxalhaça, assim, né? É isso. Vocês dois têm um ponto aí. Vamos, pode prosseguir. Pode dar play. A sua vacina, alguém que fez o maior programa de distribuição de renda dessa história, que foi o Bolsa Família, com um piso de R$600 para que as pessoas não precisassem ir para mercado, saquear mercado, assaltar a casa do vizinho para ter o que comer.
né, já que nesse momento muitas pessoas, o comércio estava fechado, ninguém podia trabalhar, ninguém podia circular, e certamente a forma de se colocar, a forma de se relacionar com outras, principalmente com a imprensa, eu acho que é uma coisa que o meu filme de vida fala melhor do que em relação ao meu pai, mas eu sou sangue de Bolsonaro. São os princípios e valores que nós aprendemos aqui com ele e que foram ressuscitados nesse país, Thales, que é respeito à família, respeito às cores da nossa bandeira. A bandeira do Brasil estava jogada na lata do lixo quando o presidente Bolsonaro iniciou a sua trajetória muito antes, de 2018, e hoje nós brasileiros temos orgulho das cores da nossa bandeira e sabemos que o Brasil tem jeito, o Brasil pode ser governado por um presidente honesto, um presidente comprometido em devolver a esperança ao povo brasileiro, e é assim que eu pretendo me comportar, Thales, com muita responsabilidade e muito consciente da minha capacidade política, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta prometer um monte de coisas mirabolantes aqui e não ter condições de viabilizar isso dentro do Congresso Nacional, ou de alguma forma. Promete alguma coisa. Você sentiu a indireta aí? Sim, óbvio que senti. Ele tá dando o plano. Um monte de coisa mirabolante. Ele está falando disso aqui. Com certeza. Ele está falando do plano de governo do Renan. Está dizendo que é mirabolante, não sei o quê. O problema é o seguinte, e eu acho que isso vale, essa reflexão, para também tudo que a esquerda faz em relação às suas propostas. Veja, se os problemas brasileiros tivessem sido resolvidos com as propostas de Bolsonaro, da esquerda, isso aqui não precisaria nem existir. Sim. O MBL não teria nem sentido de existir. A gente nem existiria. Nós existimos e nós temos essas ideias porque os problemas não foram resolvidos. Então não teve planejamento nem mirabolante nem não mirabolante no governo Jair Bolsonaro, não teve nada. E ele próprio não traz uma proposta. A proposta dele, aliás, que ele citou de dar o celular para as mulheres, que parece que aí ele se desdiz, falou que não é bem assim, é outra coisa. Sim. Bom, isso é mirabolante. Isso você está jogando uma despesa gigantesca no erário público para nada. Então tem esse ponto. E tem também um outro ponto na forma como ele vai articular aí a resposta, né? Ele fala que o Bolsonaro recuperou as cores da bandeira nacional. Isso é mentira. Ele é um mentiroso. Esse cara é um vagabundo mentiroso, porque isso não aconteceu. Quando essas cores de fato foram recuperadas nas manifestações, Bolsonaro não era uma figura tão grande assim na direita. Ele foi vaiado em manifestação. Isso começa em 2015. Na verdade começa antes, já em 2013, alguns setores ali que foram com E não existia Bolsonaro. Bolsonaro se torna um fenômeno mesmo em 2017. Sim. Ele começa a crescer em 2016. Em 2017 está claro que ele é um fenômeno, aí ele vai para a eleição em 2018. Mas lá atrás, quando isso começou, não era Bolsonaro. Tanto que uma coisa assim interessante para falar, até sobre um candidato que está disputando conosco, quando o Caiado... Vocês não vão saber, porque vocês não estavam no MBL nessa época, mas quando o Caiado foi a uma das manifestações que a gente organizou e foi o Bolsonaro, o Caiado, ele foi mais aplaudido do que o Bolsonaro. Uhum. Então, o que isso mostra? Isso mostra que havia uma espécie de limbo sobre quem ia herdar aquele capital político. Mas o capital político não foi criado pelo Jair Bolsonaro. Ninguém criou aquilo ali. Nem o MBL pode dizer que criou, o MBL organizou. Sim. Mas o que nasceu ali foi a eclosão espontânea de uma insatisfação contra o atual estado de coisas, contra o estado de coisas da época da Dilma. E isso veio do povo brasileiro. E por que ele conseguiu furtar esse processo histórico e, por consequência, as cores nacionais? Eu sei, absoluta. Você sabe? Sei. Como foi? A minha resposta é muita competência dele? Não. Ele teve uma grande competência, Meirelles, uma grande competência. Ele teve coragem, Jair Bolsonaro teve coragem para falar as coisas que ninguém falava muito abertamente. Ele se colocou como um candidato abertamente conservador. Um homem comum. Né? Ele não caiu nas situações difíceis que o MBL caiu, do tipo, vamos apoiar o impeachment, que é um processo político. Até você explicar isso para quem queria, porque assim, as pessoas que saíram nas ruas, elas queriam uma mágica. Elas realmente queriam a derrubada do sistema. Esse é o ponto. Elas não queriam. Veja, o impeachment aconteceu, canalizou, mas no fundo o impeachment, para a cabeça de todo mundo, era só um instrumento inicial para uma derrubada total do sistema brasileiro. E o Bolsonaro, ele conseguiu encarnar isso.
E graças ao Olavo de Carvalho, às figuras do bolsonarismo, nós fomos empurrados para uma posição de eles são os institucionalistas de Brasília, eles são os meninos limpinhos, eles que estão com o PSDB, eles não são direita verdadeira, etc, etc. E o MBL, na época, cometeu uma decisão errada, muito errada, que foi: como a gente estava lutando contra o PT, e a luta era muito dura, nós não lutamos com a suficiente garra contra o bolsonarismo. A gente realmente, naqueles anos iniciais, as pessoas não sabem disso, elas realmente não sabem. 2015, 2016, 2017 e tal. Nós apanhávamos muito mais do que batíamos por escolha. A gente se concentrou muito em enfrentar o PT. E eu me lembro de discussões a respeito disso. De se a gente devia fazer duas frentes e tal. E a gente preferiu não fazer. Então a real... Isso até aconteceu. 17. Isso até 17. E aí em 18, não, em 18 também. Porque em 18 a gente ainda tentou articular, digamos assim, alternativas ao Bolsonaro, mas sem entrar na porrada. Então a gente começou a Aí que teve o empresário lá, eu acho que essa foi uma decisão Flávio Rocha. equivocada. Flávio Rocha. Isso. Então o Bolsonaro conseguiu surfar por conta disso. Ele tinha coragem. Ele tem, de fato, um grande carisma pessoal. Ele dava aquelas respostas grosseiras na lata, corte rápido, blá, 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 blá. Todo mundo achava que era ele que ia resolver a grande questão. E ele não caiu nas esparrelas que a gente caiu. Ele não tinha responsabilidade. Então, se pintava um negócio a greve dos caminhoneiros é popular, ele abraçava. O que era popular, ele abraçava. Ele não fazia distinção. Não, isso é popular, mas isso é ruim. Mas isso é impopular, mas isso é bom pro Brasil. Ele não fazia essa distinção. Foi popular, eu colo. Quando você tá falando de voto popular, essa é uma atitude muito poderosa. Temos que lembrar que ele era contra, publicamente, a reforma da Previdência. Que era impopular, ele não queria. O pessoal tá bravo aqui falando que não quer mais falar de Bolsonaro, querem falar de Renan Santos apenas. Só uma coisa, antes de E passar a gente então, tentou ser imparcial, hein? antes de passar para Renan Santos, você pode botar na tela de novo só essa imagem do Flávio? Falar sobre composição do cenário dele? Vamos lá. Percebam bem, assim, a composição do cenário, isso foi uma das coisas que eu percebi. Ali é, obviamente, referência a Ayrton Senna, não é? Sim. Só que tem 3 capacetes, para mostrar também que ele é um jovem arrojado, mas tem a referência ao Ayrton. A foto com a esposa ali em cima, né? Então, ele, e obviamente, e uma simplicidade. Complicado, né? Sim, e uma simplicidade de cenário. Sim. Ele preparou este cenário para poder participar disso. Ele está tentando, no momento que tá para sair vídeo dele aí você tem ali a foto dele com a esposa, perceba que ele é muito ligado ao Neymar, mas na hora de falar com os empresários, a referência dele é outra. Né? E como o G4 e essa questão da protagonista era destinado principalmente ao mercado financeiro, Sim. então deixa ali as 3 capacetes, porque demonstra tanto a jovialidade dele quanto um homem arrojado. Não, e o status também. Sim, é um status, mas não só isso, é a questão de ser arrojado. Né? Então, a composição de cenário também deve ser observada. Só queria fazer essa pequena observação. Muito bom, muito bom. Vamos voltar pro Renan então, Elo. O que você separou aí pra gente olhar? A gente tem alguns cortes do Renan no G1. Cortes no G1. Então tá bom, vamos lá. Corte rápido do Eu Tramontina. também, não, na verdade eu separei primeiro. Eu gostaria que vocês falassem sobre uma mulher. Ela aparentemente é bem famosa. Odeio no... essa mulher. Quem é? Quer dizer, não odeio porque calma. a mulher não Ela é bem famosa todas as no. no mulheres Twitter. merecem respeito. Crisca Carvalho. E eu achei bem interessante a foto dela imitando a. Não, mas ela Clarice segue Lispector. 36 mil pessoas. Caraca, dá pra fazer isso? Tá. Tanto que fez. Cara, Estrategista digital. posso falar? Então valorização todo de mundo redes. que a segue é aquela seguiu. Posso falar uma coisa? Aí fica fácil ser famoso também. Posso falar uma coisa sobre 30 mil pessoas? pô. Diga. Só a volta do seguidor. Né? Sobre Clarice Lispector? Não fale mal. Eu vou calma lá, detonar calma você. lá, Não, jogue. Cara, mas Na posso mesa, falar, você- a escola não te dá uma boa impressão sobre Clarice Lispector. A primeira vez que eu ouvi sobre a Clarice Lispector na escola foi Aí horrível. vocês pegam uns trechos. Não, que trecho. Eu li Clarice Lispector. Agora sim. É ruim? É uma coisa. Eu acho ela aquém do mito Clarice Lispector. É que o Brasil, com ucranianos, tem parece que há aqui um lobby ucraniano gigantesco. Cadê Arthur Duval? Porque a Clarice Lispector está. A sua produção é aquém do mito Clarice Lispector. Mas tudo bem. Não vou. Se eu discordo assim frontalmente. Você sabe quem muito elogiou Clarice quando Clarice não era assim, não era o mito que era. Depois havia um crítico literário muito rigoroso, crítico literário dos anos 40, muito rigoroso, chamado Álvaro Lins. E esse Álvaro Lins, ele era um crítico, conhecia profundamente Machado de Assis e fazia crítica de contemporâneos, Gracilianos, Geraldo Vieira, etc, etc.
E eu me lembro dele fazer a crítica, eu acho que foi ao livro Paixão Segundo GH. Um desses livros aí. Cara, assim, uma crítica amplamente elogiosa. Ele, claro, ele anotava pontos problemáticos na prosa, mas ele notava pontos problemáticos em todo mundo, Graciliano em todo mundo. Menos nos classicões, assim, enfim. E algumas coisas de construção do personagem e tal. Mas no final, quando você termina o review, você sente, não, chegou realmente uma escritura que vai marcar a literatura nacional. E foi isso que aconteceu. Não, marcou. Mas enfim, vamos falar de Clarice Lispector, vai. Vamos ver o que Não, ela... não vamos falar de Clarice Lispector, não. A gente vai falar de... vamos lá. Eu vou ler aqui, essa tá? moça, ela fez um baita comentário, um textão, Tá falando sobre muito, a né, amigo? participação, sobre esse trecho que... Tá, cara, tem A gente que... vai assistir o trecho e ela tem um textão falando sobre esse texto, sobre esse trecho. E eu queria que vocês respondam. Textão da crítica. Pera, eu quero saber se eu vou falar bem ou mal dela, só pra ver se a gente tava... Cara, ela é uma feminista de esquerda Eu sei que é. chatérrima. Cara, a foto chatérrima. dela Isso aqui é se comparando com a Clarice Lispector. É, A gente O já que tá me meio que- parece que pode fazer jus. Dado Não, que para, não seja assim, não seja assim. Fiquei chateado quando você falou mal do... De quem? Falou mal de muitas pessoas. Sim. O Orlando falou mal de todo mundo. O que você falou mal mesmo, que eu fiquei chateado. Enfim, eu vou lembrar já.